Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo de número 6. Nós estamos expondo o livro de Isaías em nossa igreja pela manhã. Mas como hoje pela manhã não estive com os irmãos, então estou trazendo a exposição neste horário do culto à noite. Isaías capítulo 6 diz: No ano da morte do rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham a ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinte, como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite, ó Deus. Te pedimos iluminação e graça, ó Deus, para o entendimento desta porção da palavra do Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dá nesta noite, ó Deus, para meditarmos, ó Deus, nela. Nos ajuda, ó Deus, na exposição da Tua palavra. É o que nós te rogamos, o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Pai, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. O livro de Isaías, ele é um livro que nós já temos dito que ele é singular para a vida da igreja. O livro de Isaías, ele contém a mensagem evangélica no Antigo Testamento. Tanto é que Isaías é tido como o evangelista do Antigo Testamento. Aquela famosa frase que nós geralmente dizemos quando estamos empenhados em missões: ó, quão formosos são aqueles que anunciam as boas novas, nasce do texto de Isaías. E é interessante como Isaías ele é importante na vida da igreja, porque este livro, como nós temos visto, ele tem tratado do juízo de Deus sobre a nação de Israel, que negligencia o culto e a adoração a Deus, adorando a Deus de maneira errada, de maneira equivocada, e adorando ídolos, substituindo Deus pela criatura. Aqui, de maneira muito interessante, que nós percebemos nesse texto, alguns eruditos, alguns estudiosos, pensam que Isaías capítulo 6, ele deveria estar como se fosse o primeiro capítulo do livro. Porque é neste livro aqui que nesse capítulo, você parece perceber que Isaías ele é chamado, ele é vocacionado. A missão de Isaías é delineada neste capítulo 6,
bem como a triste tarefa de anunciar o julgamento, mas também a grande alegria de anunciar a restauração. Isso se coaduna com o resumo clássico do livro que nós falamos. O livro de Isaías, ele é dividido em duas grandes temáticas. Do capítulo 1 até o capítulo 39, você terá o juízo de Deus sendo anunciado com lampejos da graça. Do capítulo 40 até o capítulo 66, você terá a mensagem redentiva também com lampejos de julgamento. É uma inversão de ideias, mas com ideias dominantes. A ideia dominante do capítulo 1 ao capítulo 39 é juízo. A ideia dominante do capítulo 40 ao capítulo 66 é de graça, de redenção, de misericórdia. E é interessante porque nós já vimos que esse livro de Isaías, ele é tido como uma mini-bíblia. O capítulo 1 até o capítulo 39 revela os 39 livros do Antigo Testamento. Do capítulo 40 até o capítulo 66, são 27 livros que representam a mensagem do Novo, 27 capítulos que representam os 27 livros da mensagem do Novo Testamento, do resumo da obra da redenção. Aqui o livro que nós temos diante de nós tem algumas características curiosas, como nós já temos mencionado. O tema do livro é a salvação, ela nasce de Yahvé, ou a salvação vem do Senhor. É isso que significa o próprio nome de Isaías. Isaías, ele fala de si mesmo como sendo filho de Amós. No capítulo 1, verso 1, nós vimos isso. E se a tradição histórica tem peso sobre isso, esse Isaías seria irmão de Amazias, o rei lá de Israel, lá de 2 Reis, capítulo 14, versos 1 e 2. Isaías, ele tem 2 filhos, que têm nomes emblemáticos. Ele é casado com uma mulher chamada, que é uma profetisa, capítulo 8, verso 1. E ele tem 2 filhos, capítulo 7, verso 3 e capítulo 8, verso 3. Esses nomes que são dados aos seus filhos são nomes simbólicos e proféticos sobre o juízo de Deus sobre a nação. No capítulo 8, verso 3, o nome do filho dele é Rapto, Despojo, Presa Segura. Esse é o nome do filho dele. Esse nome, ele aponta para a promessa de que viria um julgamento sobre Israel, que se recusava a abandonar os seus pecados. No capítulo 7, verso 3, você tem um segundo filho, que é chamado Um Resto Volverá. Esse nome, ele é dado para descrever a esperança de um remanescente que regressará à terra prometida depois do exílio. E é interessante que Isaías, ele profetiza para a nação, usando os nomes emblemáticos dos seus filhos para denunciar o pecado e anunciar a graça. Isso não é diferente no livro da profecia do Antigo Testamento, porque nós aprendemos que Oséias faz isso no seu casamento com Gomer, como nós analisamos que ele casa-se com a prostituta, descrevendo exatamente a relação de Deus com o seu povo. Diante disso, irmãos, que tema nós estaremos abordando nesta noite com os irmãos, a partir dessa perspectiva deste livro? Nós vamos analisar a santidade do Senhor e a descendência santa. Vamos abordar 4 ideias nesta noite. Dos versos de 1 a 4, nós vamos falar da santidade do Senhor. Nos versos de 5 a 7, vamos falar da confissão e da necessidade do perdão. Versos 5 a 7. Nós vamos falar também do envio que o Senhor faz da sua igreja, do seu povo, do verso de número 8 até o verso 10. E por fim veremos o exílio anunciado e a esperança anunciada, versos de 11 até o verso de número 13. Essa é a perspectiva que nós estaremos fazendo a partir de agora. Como nós podemos perceber a santidade do Senhor nesse texto? De que maneira a santidade de Deus é evocada no texto de Isaías capítulo 6? A primeira verdade que nós aprendemos é que Isaías, ele tem a compreensão de que um Deus santo governa sobre o universo. Está aí nos versos de 1 até o verso de número 4. Isaías começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Algumas notas importantes se destacam neste verso primeiro. Primeiro é quando Isaías ele vai ao templo, ele vai adorar a Deus, ele vai no ano da morte de um rei. E quando um rei morria, estabelecia-se uma intranquilidade na nação. A nação estava intranquila, a nação não estava feliz, a nação estava vivendo dias terríveis, estava sem o seu rei. O outro fato importante é que esse rei ele morre por pecar contra Deus.
Nós vemos que Uzias, por exemplo, ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor, que era algo dado exclusivamente pelos sacerdotes, e ele é manchado por lepra, e ele morre, e o Senhor o mata por desobedecer a Deus. Mas ele diz que ele vai ao templo adorar a Deus, cultuar a Deus, servir a Deus. Ele vê o Senhor, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A palavra Senhor que aparece aqui na língua original hebraica é a palavra Adonai. E essa palavra Adonai descreve aquele que determina vida e morte, sendo uma palavra emblemática dizendo: olha, Deus é o Senhor soberano da vida e da morte dos homens. O rei, ele foi morto, mas existe um verdadeiro rei que continua governando. Tanto é que ele diz, ele continua assentado sobre o alto e sublime trono. Ele descreve aqui a soberania de Deus, ele descreve o governo de Deus. Deus, ele continua governando no meio do mundo, no meio do caos, no meio daquilo que a nação estava experimentando, a ausência de um rei nesse contexto que nós temos. Aqui Isaías, ele vai ao templo, ele vai adorar a Deus. E quando ele entra no templo, ele tem uma visão gigantesca desse Deus. Ele tem uma visão grandiosa do Senhor. E essa visão grandiosa do Senhor que ele vai ter é exatamente a expressão que ele encontra-se com a majestade, com a santidade de Deus, como diz os versos 2 e o verso 3. Ele diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. Ele olha agora um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração, ele tem uma visão angelical. Ele olha para uma ordem de anjos chamadas serafins. A palavra serafim, na verdade, significa aquele que é abrasador. É a mesma palavra usada para descrever a ideia de uma serpente, quando ela pica e abrasa e queima a pele. Mas aqui a palavra serafim tem a ideia daqueles que resguardam a santidade de Deus e exaltam a santidade de Deus. E é interessante que ele diz que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui quando ele diz que ele vê esses anjos louvando a Deus, cantando a Deus, a expressão que ele escuta da boca destes anjos é interessante. Verso 3. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui é interessante porque na língua original hebraica nós não temos uma coisa chamada superlativo, como nós temos no português, que seria santíssimo, entendem? Seria a ideia de santíssimo. Ele dá uma ênfase, ele usa 3 vezes a ênfase colocada aqui no texto para descrever a ideia da santidade de Deus, enfatizar essa santidade. Ele usa isso 3 vezes: Santo, Santo, Santo é Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos. Ao colocar a palavra santo, a palavra kadosh, que aparece na língua original, descreve que Deus ele é separado dos demais ídolos. Lembremos que Isaías está combatendo a idolatria. Lembremos que Isaías está combatendo desde o capítulo 1 até o capítulo 5, como nós vimos. Isaías está lutando contra a idolatria do povo. E Isaías está agora zombando do povo, dizendo assim: vocês, o rei de vocês morreu, mas existe um rei que governa sobre a vida de vocês. Este rei é santo, este rei é o Senhor dos exércitos. Quando ele usa a expressão Yahvé Tsabaoth, a ideia é mostrar para o povo de Israel de que aquele que governa queria contra a nação, que traria uma nação para punir a nação de Israel com o seu exército, com o seu poder bélico. Ele que controla a guerra. Esse é o sentido da expressão o Senhor dos exércitos. E é curioso como Isaías o faz, porque Isaías enfatiza a glória de Deus neste ponto. Ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por que ele faz isso? Porque ele está zombando do povo que estava adorando a Baal, estava adorando a Astarote, que a glória não excedia apenas aos postes ídolos, aos locais de adoração, enquanto que o local da verdadeira adoração do Senhor era a plenitude da terra, não era o templo, não era meramente o templo. A glória de Deus não era meramente manifestada no templo onde a igreja do Antigo Testamento se reunia. A glória de Deus, ela não se limita ao local da adoração onde você está. Por isso que a terra toda é a plenitude da sua glória abarca toda a terra. E por isso, a expressão protestante da reforma protestante, coram Deo, você está sempre diante de Deus, sempre diante do Senhor. Sua vida
deveria ser, ou no mínimo deveria refletir essa atitude de adoração, de culto, de louvor a Deus, sempre, porque toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então ele começa enfatizando para nós essa santidade do Senhor, essa santidade de Yahvé. E como essa santidade ela é traduzida no texto, verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui ele agora descreve que a voz do Senhor, a voz de Yahvé, as bases do templo, do limiar, se moveram à voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça, houve uma grande glória, uma grande honra, uma grande majestade, um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que nós, como igreja, muitas vezes temos a responsabilidade do culto, da adoração, de prestar culto a Deus. E raramente nós enfatizamos a santidade de Deus no nosso culto, na nossa adoração. Nós esquecemos que Deus é santo quando estamos no culto. Nós lemos revista da Avon durante o culto. Nós lemos outra coisa além daquilo que o texto sagrado é ordenado a ser lido no culto. Nós olhamos o nosso WhatsApp. Nós ignoramos a chamada, a convocação, a reflexão da palavra de Deus. Nós estamos agora aqui neste momento preocupados com a comida de amanhã, com o estudo de amanhã, com o trabalho de amanhã, com as coisas que virão no dia posterior ao dia do Senhor. Nós não refletimos o quanto a santidade de Deus ela é agressiva a nós. Ela nos leva à reflexão de quem nós somos. Al Martin, num livro dele chamado Implicações Práticas do Calvinismo, ele começa perguntando assim, como Deus torna uma pessoa em calvinista? E ele analisa Isaías 6 de maneira muito interessante. Ele diz que Isaías 6, ele reflete a alma do homem que é calvinista. Ele vai olhar para a santidade de Deus, ele vai ver a santidade de Deus, ele vai observar essa santidade e vai tentar viver a sua vida de conformidade com esta santidade. Esse é o ponto interessante. Aqui, Isaías, ele olha para essa perspectiva. Isaías, ele olha para esta verdade expressiva da palavra de Deus. A visão que ele tem é uma visão maravilhosa, é uma visão tremenda, mas também é uma visão assustadora, a ponto de querer considerar que não havia de fato uma resignação da nação de compreender essa santidade de Deus. Então, a primeira temática que ele coloca é a santidade de Deus como emblema dessa verdade da vida cristã. Em segundo lugar, como a santidade de Deus ela é enfatizada em Isaías capítulo 6. E a santidade da semente. Em segundo lugar, a necessidade de confissão e perdão de pecados. Observe bem agora o verso 5 e o verso 5 a 7 do nosso texto. O verso 5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido. Observe aqui, ele abre o texto dizendo então. Essa expressão então na língua original, ela indica a sequência daquilo que é dito antes. Ou seja, é o resultado de Isaías contemplar a santidade de Deus. O resultado de Isaías olhar para a sua vida à luz da santidade do Senhor. Isaías agora ele só consegue fazer uma coisa: se ver como pecador, se ver como miserável, como alguém que carece do perdão, como alguém que precisa ser perdoado, como alguém que precisa buscar perdão em Deus. No verso 5 ele vai dizer exatamente isso de maneira dramática. Então disse eu, ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui, Isaías, ele começa a gritar, a clamar a Deus pela necessidade que ele tem neste momento. Qual é a necessidade dele? Quando ele diz, ai de mim, estou perdido, na língua original hebraica, essa expressão estou perdido, no original tem um sentido de estou sendo cortado. Eu estou sendo cortado, dilacerado, essa é a ideia. Quando eu olho a minha vida à luz da santidade de Deus, eu me vejo sendo rasgado, dilacerado, sendo as vísceras do meu pecado sendo expostas. O meu pecado sendo confrontado, o meu pecado sendo desafiado.
Essa é a temática que você percebe no texto sagrado. Veja, a confissão, somos nós pecadores, sumiu do púlpito da igreja. A igreja contemporânea já não prega mais a necessidade de perdão, não prega mais a necessidade de confissão. No culto, na liturgia, não há mais um momento de confissão. Sequestraram esse momento importante da vida litúrgica da igreja. Aqui, Isaías, ele diz assim para nós, olha o que ele diz para nós. Ele diz, por que eu estou perdido? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz, Anoki uvetak amentmer, ou seja, eu sou um homem de lábios impuros. No sentido aqui, ele dá ênfase, ele não se desculpa pelos pecados dele, ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece o seu pecado. Sabe o que falta na nossa vida, irmãos? De fato, de verdade, falta em nossa vida a confissão. Eu pequei. Eu fiz o que é mal perante os olhos do Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Yahvé. Eu pequei contra aquele que é santo. A minha declaração de confissão, irmãos, é necessária para a restauração. Não há restauração de vida, não há restauração de pessoas, não há restauração de relacionamento, não há restauração de comunhão, se não há confissão de pecados. Lembre-se do que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra, que é necessário, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O apóstolo Paulo também vai orientar a igreja dizendo, olha, se alguém tem pecado contra outro, confesse mutuamente os seus pecados e serão o quê? Perdoados. A confissão, irmãos, é algo necessário à vida cristã. Pecamos todos os dias, pecamos todos os momentos, por pensamentos, por palavras, por ações. Mas nós temos aonde buscar o perdão. Nós não somos hipócritas. Nós não devemos jogar um tapete, pegar o nosso pecado, jogar para baixo do tapete e não tratá-lo. Precisamos tratá-lo com a confrontação da Escritura, da palavra de Deus, daquilo que nós merecemos, de fato, da ira do Senhor. Aqui Isaías, de fato, ele diz isso para nós. Ele diz que ele está em pecado, ele está contra o Senhor, ele está contra Yahvé, o Deus da aliança. Agora veja o verso 6 ainda, seguindo a sequência no verso 6, ele diz para nós, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa, verso 7, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. O que nós temos aqui, igreja? Nós temos uma temática gritante. Primeiro, veja, eu preciso, como é que eu alcanço o perdão quando eu olho para a santidade de Deus? Quando eu confesso. E quando eu confesso, eu tenho agora uma experiência da graça salvadora na minha vida. No verso 6 é dito que o serafim que estava ali louvando a Deus, saiu daquele ato de louvor, daquele momento de louvor, foi até o altar do Senhor, pegou uma brasa, e ele pegou a brasa com tenaz, e chegou até os lábios do profeta, e tocou nos lábios do profeta, dizendo que teu pecado foi perdoado. Duas coisas se destacam aqui, quero chamar a sua atenção. Percebam que não é Isaías que vai até o altar. Isaías não tem esse entendimento de ir até o altar e buscar perdão. Não é o livre-arbítrio de Isaías que leva ele à porta do perdão. Pessoas que ensinam que as pessoas elas são livres no sentido de serem libertárias de Deus. E que podem escolher a qualquer momento o arrependimento para os seus pecados. Na verdade, nós vemos Isaías, um homem da aliança, um homem crente, um homem que estava debaixo da lei de Deus, se viu pecador, e nós aprendemos aqui uma lição importante. O homem, ele não confessa o seu pecado voluntariamente. Ele sempre é confrontado a confessar os seus pecados. Ele é confrontado aqui pela santidade do Senhor, pela santidade de Yahvé.
No verso de número 7 agora, nós vemos que este homem, ele tem a sua iniquidade perdoada e o seu lábio é tocado. Lembra que eu estou dizendo e que eu disse para vocês que Isaías 6 é escrito para confrontar a idolatria de Israel? Israel, a nação beijava os ídolos. Israel amava os ídolos. Cantava louvores aos ídolos. E agora vem de maneira emblemática, de maneira de rir dos idólatras agora. Isaías, os lábios dele é tocado para falar a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus. Ele não é mais igual ao ídolo mudo. Lembra-se do que diz o Salmo 115, que aquele que adora o ídolo mudo se torna igual a ele, mudo, calado, não faz nada. Agora Isaías, ele é perdoado, e colocando um emblema significativo, dizendo: nação, vocês precisam do perdão do Senhor, vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, vocês precisam abandonar o pecado de vocês, para que de fato encontrem a plenitude do perdão para a vida de vocês. A experiência do profeta, irmãos, foi sublime. Ele compreendeu que a base primordial do perdão está na graça de Deus. Note que o profeta não vai até o altar para purificar-se, não há nenhum esforço humano aqui, há apenas a manifestação do perdão gracioso do Senhor. É o Senhor quem perdoa você. Por mais que você tenha muito pecado, por mais que você tenha muita culpa, é o Senhor quem lhe perdoa, é o Senhor que lhe estende a graça, é o Senhor que manifesta a graça ao seu favor, mostrando a você a sua incapacidade de responder à chamada em graça do Senhor, a não ser que Ele haja na sua vida. É Deus quem age na nossa vida dentro dessa perspectiva bíblica. Isso nos leva para a nossa terceira implicação que esse texto levanta para nós. Nós já vimos que Isaías, ele olha a santidade de Deus, ele também contempla o perdão, a confissão e o perdão oriundos do Senhor, mas agora ele analisa a necessidade, agora ele experimenta o envio do Senhor. Está aí nos versos de 8 até o verso de número 10. Diz o texto: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E aí, irmãos, é gritante aqui que a gente temos aqui. Agora, o profeta Isaías agora, ele diz: depois disso, depois de quê? Depois que eu vi a santidade de Deus, depois que eu confessei o meu pecado, depois que eu abandonei o meu pecado, depois que encontrei a redenção que o Senhor promete na sua palavra, depois que Ele me restaura, depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Novamente a palavra Adonai. Ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Alguns eruditos vão dizer que esta imagem bela de Isaías é como se estivesse Isaías sozinho e o próprio Deus. Deus olhando para Isaías e perguntando: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Esta temática, ela deveria arder o nosso coração em resposta: o que fazer quando Deus restaura a nossa vida? O que fazer quando Deus nos perdoa? O que fazer quando nós somos alcançados pela graça? Irmãos, a maneira mais básica que nós temos é anunciar a palavra de Deus. E é isso que Isaías faz. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não pensou duas vezes. Ele disse naquele ato, naquele momento, naquela pergunta, naquela indagação: Senhor, estou aqui, me envia. Eu sei o que é o perdão. Eu sei o que é a graça. Eu sei o que é a libertação dos pecados. Então, Senhor, me envia, eu quero ir, eu preciso ir, o Senhor está me chamando, eu vou. No verso 9, agora você tem o comissionamento de Isaías. Veja o verso 9, ele diz: então disse ele, disse quem? O Senhor: vai e dize a este povo. Que povo? A nação de Israel. Ao povo de Deus. Ao povo rebelde. Ao povo idólatra. Diz a este povo:
Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. E eu acho interessante esse texto, porque esse texto é o coração da mensagem. Veja, Deus ele vai pegar Isaías e transformar Isaías no proclamador da palavra no meio do seu povo. Deus vai fazer o que com a palavra? Vai endurecer o coração deste povo. E eu pergunto a você aqui nesta noite, você aqui que vem a esta igreja, você que frequenta esta igreja, o seu coração ele é amolecido pela palavra ou ele é endurecido todos os domingos pela palavra? Deus está trabalhando a ponto de fazer com que seu coração se amoleça diante da sua santidade, da sua realeza, da sua glória, da sua soberania, do seu amor e da sua graça, ou ele está endurecendo o seu coração que você não quer dar ouvidos à mensagem dele, ele chamar ao arrependimento. E é interessante porque esta mesma porção da palavra de Deus, o Senhor Jesus vai citá-la, na verdade, lá no Evangelho. E ele faz isso de maneira muito interessante. Ele vai dizer que quando ele prega em parábolas, quando ele ensina em parábolas, ele faz com que as pessoas, elas não escutem, Marcos capítulo 4, verso 12, de maneira mais precisa. As pessoas, elas não vão ouvir a palavra, mas o propósito de ouvirem aquilo ali, o ensino dele, é endurecimento do coração. Quando o seu coração é impenitente, quando o seu coração não se arrepende, quando o seu coração é desafiado domingo após domingo, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, ouvindo o chamado, se arrependa, abrace a Jesus, siga Jesus, ame o Senhor, e você não dá ouvidos a isso, e você não quer se compromissar com o Senhor, você não quer abandonar os seus pecados, quero lhe dizer que Deus está dia após dia endurecendo mais e mais o seu coração. Veja, aqui Deus ele diz para Isaías, vai lá Isaías, prega. E é interessante isso aqui, irmãos, porque nós queremos que pessoas se convertam. Nós queremos que pessoas amem Jesus. Nós queremos que pessoas abracem o Senhor, mas aqui a palavra do Senhor nos deixa claro que Ele vai mandar uma mensagem de endurecimento. Endurecimento. E é interessante porque quando ele diz aqui para nós que ele vai fazer isto, esse endurecimento na vida do profeta, através da pregação do profeta, é terrível. Como é que se dá esse endurecimento, irmãos? Primeiro, esse endurecimento causa insensibilidade no coração. Verso 10. Torna insensível o coração deste povo. Então, a primeira coisa que acontece, Deus ele torna o coração do pecador insensível quando o pecador não quer dar espaço para que ele opere na vida deste pecador. Este pecador aqui que nós temos aqui no contexto, certamente é idólatra, que ele está idolatrando o seu ídolo, amando o seu ídolo, vivendo para o seu ídolo. E aqui é interessante porque agora diz que Deus ele vai primeiro tornar o coração insensível, ou seja, eles não vão receber de bom grado a palavra pregada de Isaías. Segundo, Deus vai endurecer os ouvidos. A palavra endurecer aqui, irmãos, para a gente parece estranha. Endurecer o ouvido? Como endurecer o ouvido? Na língua original é o sentido de fazer isso aqui, olha. Pegar as orelhas e fazer com que elas tapem o buraco onde recebe, os tímpanos onde recebe a mensagem. A ideia é, torna pesado os ouvidos deles para que eles não escutem. Esse é o sentido. Mas observe mais outro detalhe importante nesse texto, irmãos. Veja, a insensibilidade, a ação de endurecimento e também cegueira espiritual. Fecha-lhe os olhos para que não venham a ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Cegueira espiritual. Quantos homens, quantas mulheres, elas são cegas espiritualmente porque desobedecem a palavra do Senhor. E esta é a chave do problema. Aqui nós temos um grande desafio
E você pergunta assim, como ser um pregador nesse contexto? Como ser um pregador calvinista nesse contexto? Né? Como seguir o calvinismo, a doutrina da eleição, da reprovação, sabe, da soberania de Deus? E é numa época em que as pessoas buscam resultados. Chega no final do ano, reunião do presbitério, e aí, pastor João Carlos, quantas pessoas se converteram na sua igreja? Está lá a gente preenchendo estatística, relatório. Nós devemos confiar na soberania de Deus. Mas há aquela pressão para que pessoas se convertam na igreja. E aqui a mensagem de Isaías é pessoas, Deus está dizendo assim, Isaías, as pessoas vão ouvir a sua pregação, vão ouvir a sua mensagem, mas não vão se converter. Essa é a mensagem de Deus. Isso nos leva agora para a última proposição. Qual o resultado decorrente de se pregar e ensinar a glória de Deus a partir de Isaías? A partir de ensinar a santidade de Deus a partir de Isaías 6. É que nesta mensagem também há a promessa de um exílio e uma promessa de restauração. O que acontece com aquele que é impenitente? Versos de 11 até o verso 13. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todas assoladas. Veja, Isaías agora, ele levanta, ele faz uma pergunta muito interessante ao Senhor. Ele não pergunta, Senhor, por que minha igreja não vai crescer? Por que minha igreja não vai lotar? E aí é interessante a resposta de Isaías. Isaías, ele não está preocupado com o número. Ele não está preocupado com a dureza da mensagem. A mensagem dele é impopular. A mensagem dele não será abraçada, acolhida. Mas ele pergunta, Senhor, até quando? Em outras palavras, Senhor, até quando eu vou continuar se servindo nesse ministério? Até quando eu vou continuar pregando essa mensagem de endurecimento? Até quando eu não verei almas sendo convertidas? E aí Deus vai dizer para ele, até quando o exílio bater na porta da nação? E é isso que ele diz, ele descreve esse exílio, né? Até quando? Ele responde, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todas assoladas. Vocês devem lembrar, na nossa série de exposição, quando nós analisamos o capítulo 3 de Isaías, no domingo pela manhã aqui na igreja. Nós vimos naquele domingo que Deus, ele diz que vai tirar os homens fortes da nação, da cidade, vai devastar a cidade, vai queimar a cidade. Como nós vimos o capítulo de número 5, quando ele vai falar da vinha dele. Ele decide destruir a sua vinha, queimar a vinha, destruir a vinha. Então ele vai tornar um deserto para que os chacais se alimentem da vinha. Assim ele pega essa figura emblemática e coloca novamente no texto, dizendo, olha, até que a terra fique sem ninguém, assolada. Verso 12. E o Senhor, a face dela, os homens, os corajosos, aqueles que lutariam pela nação, aqueles que lutariam pelo povo, aqueles que lutariam pelo Senhor. Veja, e ele está tratando disso de maneira muito interessante. Ele diz assim, e o Senhor, a face... Veja agora a palavra Senhor, a palavra agora é Yahvé, aquele que é eterno. Yahvé, a face dela, os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, o desespero, a assolação. Então aqui você tem a perspectiva do exílio. Haverá um exílio. Haverá uma desolação quando não houve confissão. Nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados para encontrarmos a redenção. Quando nós não confessamos o nosso pecado, quando nós insistimos em nosso pecado, haverá desterro e desolação. No verso de número 13, agora aparece a tônica de esperança. A tônica
da esperança de restauração. Ele diz, verso 13, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, da cidade, tornará a ser destruída. Ou seja, 10% ainda é muito. 10% ainda é muito. Como um terebinto, ele usa a figura, né? Aqui no versículo 13, ele termina com a nota de esperança. Somos informados que há um remanescente que será preservado aqui. Ele usa a metáfora de árvores e parte das árvores como uma referência à continuidade das promessas de Yahvé aos patriarcas. Ele diz assim, o que ele diz? Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Em outras palavras, Deus está tratando com a nação para fomentar, para trazer santidade no meio da nação, santidade no meio do povo. Deus, Ele nos chama ao arrependimento, ao abandono do pecado, para que você seja santo diante dEle. A promessa do remanescente é algo gritante em toda a Escritura. A imagem que ele descreve aqui é de madeireiros tirando os tocos e queimando o que sobra. Só ficava o toco, uma primeira grande árvore que fora cortada meramente para descrever o local da desolação. Né? Aqui, na ideia da palavra aqui no hebraico, a palavra metsebeté, que é usado para significar pilar. Mas aqui nesse sentido, tem um sentido de toco, ou de broto, ou de renovo. Mesmo em meio a toda a devastação que viria sobre o povo, sobre a nação, Deus reserva para si uma santa semente, indicando que Ele não havia esquecido a sua promessa de redenção a Abraão, a Isaac e a Jacó. Era a garantia de que Deus estava dando ao profeta, Senhor, qual é a garantia que eu tenho que haverá sucesso na minha mensagem? A garantia é, haverá um exílio, haverá uma destruição, haverá uma devastação, mas haverá uma restauração. Irmãos, quando nós somos tratados pelo Senhor, Deus, Ele nos restaura de maneira graciosa. É isso que nós precisamos vivenciar em nossas vidas. Ele diz, haverá uma redenção que Deus tem planejado mesmo em meio ao caos, à devastação. Pois Ele é Deus quem há de cumprir e manter a sua aliança de redenção com o seu povo. Cabe o profeta agora pregar a palavra somente. Cabe ele ensinar a palavra. Cabe ele pregar a palavra e a igreja ouvir a palavra do Senhor. Que verdades nós podemos aprender desse texto, irmãos, e aplicar à nossa vida como igreja de Jesus? Algumas verdades nós aprendemos aqui nesse texto, vamos guardar no nosso coração. Primeira questão é: permita que a palavra de Deus trabalhe em sua vida para provocar santidade. Não deixe o pecado se assenhorar de você. Arrependa-se do seu pecado. Reconheça a santidade de Deus, o governo de Deus, o trabalho de Deus sobre a sua vida. Santidade é a base e o fundamento da nossa vida cristã. É Ele quem governa o mundo. É Ele quem governa os corações dos homens. Então Ele nos convida ao culto, não para ficarmos olhando a roupa de A, a roupa de B, a fala de um, a fala de C. Ele não nos convida no culto para ficar olhando revista. Ele não nos convida ao culto a distrair a nossa mente e o nosso coração para outra coisa. Ele nos convida ao culto a olhar a sua santidade. Segunda verdade que nós precisamos aprender, irmãos.
Precisamos do perdão do Senhor mediante confissão sincera. Isaías, ele é confrontado pela santidade de Deus nesse texto. E ele faz o quê? Ele confessa o seu pecado. Todos os domingos você é confrontado com a palavra de Deus. Abandone o seu pecado, rejeite o pecado, abandone essa vida, venha a Cristo, se entregue a Ele, abandone-se aos cuidados de Cristo. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é a necessidade que nós temos de humildade. Nós vemos nesse texto que Isaías, ele não determina o resultado da sua pregação. Mas o que faz a nossa igreja hoje, com a graça de Deus, melhorar? É a habilidade do pastor da igreja? É a habilidade dos presbíteros? Não, irmãos. É a luta por sermos fiéis à palavra de Deus. É a palavra de Deus quem faz tudo. Aqui nós vemos que Isaías é chamado a pregar a palavra, ensinar a palavra. Mas o resultado não é dele. O nosso papel é pregar, ensinar, discipular, apresentar o evangelho. Esse é o nosso papel. O resultado vem do Senhor. Essa semana, pregando para a sociedade, não pregando, né, trazendo uma mensagem de 15 minutos, eu falei sobre essa necessidade da palavra na vida da igreja. Enquanto a igreja louvava a Deus, cultuava a Deus, Atos capítulo 2, o Senhor fazia o quê? Ia dia após dia acrescentando os que iam sendo salvos. O crescimento saudável de nossa igreja, irmãos, se dá no compromisso e no ouvir da palavra de Deus. Pastor, eu queria que minha igreja fosse... Eu queria também que a igreja fosse... Nossa igreja fosse cheia. Louvado seja Deus, essa noite a igreja está florida. Mas eu queria que fosse mais. Mas esse mais que nós queremos só se dá mediante o ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Nós não valorizamos o que temos, irmãos. A palavra do Senhor. Em ouvir o Evangelho de Cristo. E por fim, não menos importante, precisamos reconhecer, irmãos, que é Deus que restaura todas as coisas. Nós, pelo nosso próprio esforço, fazemos remendos. Mas quando nós dependemos da graça de Deus, é Ele que restaura todas as coisas. Então, que esta igreja, que cada membro, cada congregado, cada visitante, sendo crente, temente a Deus, dependa exclusivamente da graça de Deus. A você que não é crente, que ainda não ama Jesus, mesmo nascido nesta igreja, mesmo batizado na infância nesta igreja, arrependa-se de seus pecados e busque em Cristo a salvação que Ele outorga àqueles que buscam Ele com sinceridade. Que Deus possa fazer isso em nós, para a glória dele somente. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pela pregação e pelo culto ministrado ao Senhor nesta noite. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Deus, foi pregada, ensinada, Deus. Que o Senhor possa fazer com que ela possa encontrar abrigo em nossos corações. Que ela possa, de fato, Deus, transformar as nossas vidas, Senhor. Fazendo uma revolução em nossos corações, ó Deus, de obediência à Tua palavra, ó Deus. De amar a Tua santidade, de amar a Tua realeza, ó Deus. Fazendo com que nós sejamos uma descendência santa, submissa à Tua palavra, Senhor. Faz com que nós possamos, ó Deus, temer o Senhor. Reconhecer a Tua graça e Teu amor sobre nós, Senhor. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares.
Que essa semana seja uma semana, ó Deus, abençoada debaixo da tua mão, da tua providência e do teu cuidado, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a cuidar um do outro, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a orar um pelo outro, Senhor. Nos ensina a sermos igreja, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a confrontar os nossos pecados com a tua lei, com a tua palavra, Senhor, e abandoná-los, Senhor. E se cairmos, ó Deus, voltar para a tua lei, voltar para a tua palavra, voltar para o teu evangelho, Senhor, para que de fato encontramos no Senhor, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Dispensa em nós, ó Deus, o amor, ó Deus, e a graça que nós carecemos. Senhor, nos ajuda, Senhor, a te temer somente, Senhor, a te honrar, a te glorificar, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, na tua proteção, na tua graça, no teu amor, na tua bondade, Senhor. Essa é a nossa oração que nós fazemos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com toda a igreja hoje e sempre. Amém. Faça a sua oração individual, em seguida alguns avisos.